bem. Só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Só tu me entendes e não me censuras, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. A minha alma chora, grita, implora, não me deixes, Senhor. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo, tão somente. Não há barreiras que não possas ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me escondas em tuas asas bem segura. Me agasalha no teu manto de ternura, ó, me transportas como vento.
Paz do Senhor, amados. A paz, boa noite. Felipe Silva, boa noite, a paz. Elaine de Lima, paz, boa noite. Paulo Sérgio, a paz. Lucas Gomes, a paz. Jorge, a paz do Senhor, Jorge. Célia Brito, a paz do Senhor, amada. Patrícia Souza, paz. Elane de Lima, paz do Senhor. Cláudia Oliveira, paz. Amém, amados? Vamos chegando aí, vamos, chamando aí essa galera boa aí para estar conosco sobre esse dia de hoje. Esse é o dia que nos fez o Senhor, né, amados? Vou esperar aí você, tá chegando aí, vou esperar você. Isa Lopes, a paz do Senhor. Está abrindo aí mais uma madrugada com Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu creio que Deus ele tem nos dado muita vitória, Eu creio que Deus ele tem pelejado pelas nossas vidas aí e tem nos dado vitória. E o dia de hoje não é diferente, amado. Vou só fazer um negócio aqui. Então eu quero convidar você aí que não conhece a Madrugada com Deus lá no YouTube, para você também estar curtindo lá a Madrugada com Deus, se inscrevendo, recebendo uma palavra de Deus para a tua vida, e na nossa página também, que você possa estar entrando na nossa página da Madrugada com Deus, estar curtindo lá, lá tem todas as mensagens, eu aí que 2 meses já, nós estamos aí pregando a palavra de Deus, Quem sabe você, poxa, eu queria aquela mensagem e tal, vai lá na página, Quem sabe você, tem sido aí esse missionário da madrugada e tem compartilhado, as mensagens para alcançarmos, as vidas que necessitam, de uma palavra de Deus. Muitas vidas têm sido salvas, muitas pessoas têm sido resgatadas, Nesse momento tão difícil aí de pandemia que nós temos passado, irmão, nós necessitamos de uma palavra, amém? Necessitamos de uma palavra de Deus em meio ao caos em que nós estamos vivendo, Porque infelizmente nós estamos aí, sobrecarregados, Só Deus sabe como anda o psicológico de muitos. Eu costumo dizer que quando isso tudo acabar, os consultórios de psicólogos ficarão lotados, de tanta gente que está com a mente já bem, estraçalhada por essa pandemia. Então, a cada dia que passa, nós temos que nos fortalecer na palavra de Deus, por as notícias que chegam, são sempre notícias de desgraça, irmão? Dificilmente havia se dito uma notícia de cura, mas a gente crê aí, com o período do tempo em que as coisas já estão começando a voltar para o seu lugar, as coisas já estão entrando, aí dentro do seu eixo aí, e Deus ele tem trabalhado, tem agido. Deus ele tem tratado de muita gente nesse período, Deus ele tem tratado de mim, tem tratado de você, dos nossos lares, da nossa família, E isso nos fez gerar importância, que nós temos, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, Tem para alguns tem ensinado o significado da valorização. Como é bom dar valor, irmão? Quem sabe aí para muitos aí que ainda não tinham o costume, de ficar muito tempo dentro de casa, com seu marido, com seus filhos, com sua esposa, agora tem observado a situação e tem dado mais valor,
né? Quem sabe aí você tem tido pouco tempo para ficar dentro de casa, né, com a sua esposa, mas agora Deus ele te deu essa oportunidade de você estar em casa com seus filhos, com a sua esposa, né, e dando valor àquilo que Deus te deu, que é a tua família. Então, queridos, por um certo lado tem sido ruim, mas por outro lado tem sido bom, porque o ser humano em meio a isso tudo tem sido tratado, amém? O ser humano em meio a isso tudo tem sido tratado. Entramos em análises, e esse análise ele vem de Deus, amém? Muitas pessoas têm sido mudadas. Por outro lado, nós temos visto a parte do caos, né? Casamentos se acabando, pessoas, né, saindo de casa, né, explodindo, traição uma atrás da outra, né, mulheres chorando pelos seus casamentos, homens chorando pelos seus matrimônios. Tem sido muito triste, né, com isso tudo que nós temos vivido, né, pessoas que andam meio desestabilizadas mentalmente, que ao invés de apaziguar a situação dentro de casa, acaba montando um caos pior ainda, né? Ao invés de apaziguar e trazer a paz para dentro de casa, está causando um caos pior ainda, né? E acha que é no meio da briga, da confusão, da gritaria que vai conseguir resolver, né, a situação dentro da sua família, né? E muitos aí têm tomado atitudes errôneas e até muitas das vezes imaturas sobre coisas tão pequenas que são fáceis de resolver, mas permitem que vire uma bola de neve, né? Por outro lado também, pessoas com depressão, muitas pessoas depressivas, né? Isso tudo está acontecendo em meio à pandemia, mano, amém? Todo mundo está focado em coronavírus, né? Mas em meio a isso tudo, olha a bola de neve que se formou, entendeu? Então, mas nós cremos que o nosso Deus, ele é fiel, né, para nos dar estrutura psicológica, espiritual, né? Então, assim, temos aprendido e amadurecido mais sobre esse caos que tem acontecido sobre a nossa nação. E eu creio, amados, que quando você sair dessa situação, você vai sair mais forte do que você nem imaginava ser. Você vai sair mais estruturado, sabe? A sua mente bem mais calejada, a sua vida financeira, né, eu creio que vai ser muito mais bem calculada e organizada do que era antes. Creio que muita gente, quando sair, paz do Senhor, Jorge, eu creio que quando muita gente sair disso daí, a vida financeira deles vai ser na ponta do lápis, né? Na ponta do lápis. Vamos aprender a comprar não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos, né? Iremos ter sabedoria para administrar a nossa vida, porque, querendo ou não, nós vivemos na terra, né, amados? Nós vivemos na terra, pagamos conta na terra, nos vestimos na terra, né? E temos a nossa vida na terra, mesmo não sendo dessa terra, amém? Mesmo não sendo. Então, nós sabemos que nós temos os nossos afazeres, e para que tudo corra bem, há necessidade de nós estarmos com a nossa vida, né, financeira, né, bem estabilizada, bem calculada, para que a gente também não venha passar por necessidades ou constrangimentos que a situação está nos lançando. Então a pandemia ela tem sido dessa maneira, né? Muitos choram, né, os seus entes queridos, né? Muitos choram, né, amigos, né? Porque em meio a isso tudo também eu tive algumas percas bem lastimáveis mesmo, sabe? Falecimento de mãe, amigos que morrem, sabe? É oração por outros amigos que estão internados, é uma guerra, a Igreja do Senhor, né, passando por momentos críticos, né?
momentos, vamos dizer que muitos passam também, né, familiares, mas o Senhor, ele tem dado vitória, entendeu? E assim como eu tenho feito, paz do Senhor, Rogério, meu amigo, a paz, seja bem-vindo. E assim como eu tenho feito, né, quem sabe você se olha no espelho todos os dias, né, e você se pergunta quem tem sido você nesse momento de Covid-19, de pandemia, de morte, de caos. Quem tem sido você? Quem é você nesses momentos difíceis? O que tem mudado na tua vida dentro desses meses aí que você tem, né, passado um pouco de dificuldade? Eu não digo isso somente em dificuldade financeira, não, amado. Eu digo em todos os ângulos, em todas as áreas, né, da nossa vida, né? E quem tem sido você? Tem sido uma pessoa mais tranquila? Tem sido uma pessoa mais paciente? Tem sido impaciente, menos tranquilo, né? Tem sido calmo ou desesperado? A sua ansiedade está ao extremo, né? Ou você tem esperado com paciência no Senhor até que isso se resolva, né? E Deus, ele me trouxe isso à memória. Quem tem sido você? Sabe? Quem tem sido você nesses momentos? Né? Quem tem sido você? Qual tem sido a sua experiência, a sua casa, com a sua família? Né? Agora que tu vê que está um pouco mais pertinho um do outro, como a tua mente tem se comportado, como a tua pessoa tem se comportado mediante a essas situações que têm ocorrido, né, na face dessa terra. Ontem eu trouxe uma mensagem, né, sobre alianças, amém? As pessoas em que nós fazemos aliança. Muito importante isso. Sabemos quem entra na nossa vida, quem sai da nossa vida, quem é de Deus para a nossa vida, quem não é de Deus para a nossa vida. E tivemos ontem uma experiência de Josafá com Acabe. Uma experiência de Josafá com Acabe. Uma experiência não muito boa. Não muito boa. E hoje eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, e abre a tua Bíblia no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós. Pronto, melhorei esse mistério aqui. Abra aí a tua Bíblia no livro do profeta Amós. Vamos ler aqui no capítulo de número 3. Isso é uma palavra muito interessante, amém, amados? Muito interessante e também tem a nos ensinar muito. Tem a nos ensinar muito. Aproveita aí, compartilha, marca o teu amigo aí, chama para poder estar ouvindo essa palavra. Chama aí essa galera boa que está dentro da tua casa aí. Vamos estar ouvindo aqui o que o Espírito Santo ele tem a dizer. Porque a Bíblia fala, né, que aquele que tem ouvidos ouça a palavra de Deus. E quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Livro do profeta Amós, no capítulo de número 3. Olha o que diz. Ouvi esta palavra que fala o Senhor contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, diz o Senhor. A vós somente tenho conhecido dentre todas as famílias da terra, portanto vos castigarei por todas as vossas iniquidades. Olha o versículo de número 3, o que diz. Andarão dois juntos, porventura, se não estiverem de comum acordo? Olha só que interessante isso. Livro do profeta Amós, capítulo de número 3.
Olha o versículo 3, o que diz: andarão dois juntos porventura, se não estiverem de comum acordo? Nós estamos aqui recebendo uma mensagem de Deus através do profeta Amós ao povo de Israel. Ao povo de Israel. Um povo, uma nação escolhida por Deus. Uma nação altamente escolhida por Deus. Deus sempre teve e sempre terá um carinho imenso pela humanidade. É a sua criação. Mas Israel, ela é especial. Israel é especial. É o que a Bíblia diz que será o palco do Armagedon, aonde Cristo irá governar entre as nações. É a nação que Deus tirou de Abraão e fez a potência que é hoje em dia. A história de Israel é magnífica. Desde os milagres que Deus efetuou sobre essa nação, libertando ela do cativeiro dos egípcios, levando ela por 40 anos pelo deserto, abrindo mares, fazendo águas jorrarem sobre rocha, alimentos descendo do céu, vestes que cresciam juntamente com aqueles que estavam sobre o deserto. Nem as sandálias dos pés se desgastavam. O tratado de Deus com Israel era excepcional. Excepcional. Deus gostava desse vínculo com Israel. Deus gostava. É por isso que a Bíblia diz que é a menina dos olhos de Deus. Temos que compreender que existem 3 tipos de promessas sobre a Bíblia Sagrada. A primeira promessa é a promessa feita a Abraão. A segunda promessa feita a Israel. E a terceira promessa, Cristo cumpriu, trazendo a sua misericórdia para a humanidade, a sua salvação para a humanidade. E Deus, ele sempre teve o seu olhar fixo mediante a essa nação. Uma nação que era obstinada, em que muitas das vezes Deus queria consumi-la para levantar um outro povo dentro dessa nação. Israel sempre foi um povo temente a Deus, mas ao mesmo tempo, quando se encontrava sob a zona de conforto, abandonava ele, colocava outros deuses para adorar, faziam bezerros de ouro, né? E Deus sempre tinha que suscitar uma nação para poder estar pelejando, oprimindo, levando Israel para o cativeiro, para então eles se arrependerem, né, e voltar para o Senhor teu Deus. Então a história de Israel é uma história magnífica, magnífica. Desde o seu estado político e espiritual, é uma história tremenda, tremenda. Entendeu? Realmente é uma nação que há uma atmosfera diferente de Deus sobre aquele lugar. Conheço pessoas que foram para Israel e eles contam e relatam como a atmosfera daquele local é diferente, como o clima daquele local é diferente. E aqui no livro do profeta Amós, Deus ele traz a lembrança a Israel, no capítulo de número 3, e diz: ouvi esta palavra que fala o Senhor contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito. Olha só que coisa interessante. Aqui é um tratado em que Deus está falando uma palavra contra a sua nação, contra o povo, em que ele traz a memória que eu fiz subir da terra do Egito. Não é que Deus ele seja um ser que jogue algo na cara. Deus ele nunca vai jogar nada na cara de ninguém. Deus ele nunca vai jogar na cara de ninguém. Mas Deus ele gosta de trazer, muitas das vezes, a nossa consciência
acerca do que nós éramos e acerca daquilo que Ele nos fez ser. Deus, Ele nos traz isso à consciência, de quando não éramos nada, eram prisioneiros do pecado, prisioneiros do diabo, prisioneiros do inferno. Deus, muitas das vezes, quando Ele pega um servo seu, um filho seu em desobediência, Ele gosta, né, e faz questão de trazer à memória, né, o tempo em que muitas das vezes o ser humano se prostituía, o tempo em que muitas das vezes o ser humano gostava de beber, gostava, né, de fazer as suas farras, que vivia uma vida miserável, que vivia uma vida desgraçada, e Deus mudou a história desse ser humano. Um ser humano que muitas das vezes era prisioneiro das drogas, prisioneiro da cocaína, prisioneiro da maconha, prisioneiro do tráfico, e Deus ele traz a memória, porque às vezes o ser humano se esquece disso, né? Porque o ser humano ele tem memória curta. O ser humano ele tem memória curta. E o ser humano ele se volta muito para Deus quando está em meio à adversidade. O ser humano ele gosta de voltar para Deus. Ele precisa e necessita voltar para Deus. Tu quer ter uma ideia? O Cristo falou assim: é muito mais fácil um camelo passar, né, sobre um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Mas por que isso? Porque se o ser humano ele tiver sobre uma zona de conforto na vida dele, quem sabe se a tua vida financeira vai bem, quem sabe se você tem uma casa estruturada, grande, com um carro na garagem, uma piscina bonita, quem sabe que se você tiver uma casa no campo, uma casa na praia, né, e o teu dinheiro caindo no banco, uma bênção, né, uma bênção, e todas as suas contas no débito automático, e o ser humano ele vai curtir a vida dele, irmão. O ser humano vai curtir a vida dele sem querer saber do dia de amanhã. Mas você quer ver o ser humano buscar a Deus e buscar com firmeza? É quando tudo isso desaba. Quando o casamento entra em crise, quando os filhos dão trabalho, quando a vida financeira não vai bem, quando tem que vender a casa na praia, quando tem que vender o carro, quando tem que fazer muitas outras coisas para poder suprir algo na sua vida que ele está perdendo. Aí ele vai buscar a esperança em Deus. Porque o ser humano, ele gosta, ele necessita, gosta não, o ser humano ele necessita de buscar a Deus sobre os seus dias de adversidade. É por isso que Salomão diz que é melhor você ir num velório do que você ir numa festa. Por quê? Porque quando você vai no velório, você já viu como um filme passa na sua cabeça, como um reflexo passa na tua cabeça, ainda mais sendo de um parente, de um amigo, que você diz: caramba, estava ali ontem comigo, eu estava conversando com ela ontem. Quem nunca passou por isso? De estar conversando com alguém e de repente chega a notícia, tá sabendo o que foi? Fulano vem a óbito, fulano morreu, mas poxa vida, eu estava com ele ontem, eu estava com ele sobre esse exato momento. Fique tu sabendo que depois que tu acabou de conversar com ela, ela foi para casa e infelizmente não aguentou e veio a falecer. Então passamos um filme sobre a nossa cabeça, né? Passamos esse filme sobre a nossa cabeça e damos mais a importância à nossa vida, à nossa família, porque nesse exato momento em que tudo isso acontece, nós olhamos para os nossos filhos, né, e abraçamos mais, olhamos para a nossa esposa, né? Você olha para o teu marido e diz: poxa, quem sabe eu estou obrigado, mas quem sabe isso não vale a pena, né? Se eu perder o meu filho, se eu perder a minha mãe, se eu perder a minha esposa, né, se eu perder o marido, então isso não vale a pena. Então, depois disso que eu vi hoje, nós vimos que nós não temos controle da nossa vida. Não temos controle da nossa vida, não sabemos o dia que iremos nascer, nem muito menos o dia da nossa morte. Então nós refletimos um pouco e nós começamos a valorizar até o copo de água que nós bebemos. Até o copo de água que nós bebemos. E Deus ele trouxe isso à memória de Israel. Eu falo com esse povo aí, ó, que eu tirei da terra do Egito, que eu fiz subir da terra do Egito. Eu tenho algo contra vocês. Eu tenho algo a declarar contra vocês. Ô glória! A vós somente tenho conhecido dentre todas as famílias da terra, portanto vos castigarei por todas as vossas iniquidades. Olha o que Deus está falando para Israel. Entre todas as famílias da terra, eu conheci você.
Mas esse conhecer você não é um conhecimento qualquer. Do evangelista Jefferson que você está vendo aí, você está falando, né? Eu conheço o evangelista Jefferson da live, mas eu não conheço ele pessoalmente. Eu conheço o evangelista Jefferson de passar na rua, mas a família dele eu não conheço pessoalmente. Mas Deus ele fala para Israel: de todas as famílias da terra eu conheci você, eu me dei a conhecer você. E esse conhecimento é zelo. Deus está falando de zelo, de um carinho extremo sobre a nação israelita, a ponto de colocar ela não como uma nação, mas como uma família. Como uma família. É o que Deus ele fala para mim e para você sobre essa noite. Que ele, quando olha para você, ele olha para a tua casa, ele te vê como um todo. Ele não te vê sozinho dentro da tua casa. Ele não te vê sozinha dentro da tua família. Mas todas as vezes que Deus ele chega para cobrar de Israel, ele chega para cobrar sobre a casa de Israel. Em muitos relatos, Deus ele declara: eu tenho algo contra a casa de Jacó. Eu tenho algo contra a casa de Israel. Eis que eu, Senhor, falo a casa de Jacó. Eis que eu, Senhor, falo sobre a casa de Israel. Então Deus ele gosta de expor a situação como casa. Deus ele gosta de expor, né, as suas queixas, né, os seus elogios, como casa. Ele coloca a casa como todo. E ele diz assim, ó: eis que somente tenho te conhecido entre todas as famílias da terra. E é sobre essa família, aleluia, que eu quero falar. É sobre Israel que eu quero falar. Uma família que eu gerei, uma família que eu criei, uma família que eu tenho uma estima muito grande. Mas é sobre algo que vocês fizeram, Israel, que eu quero falar com vocês. Está faltando dentro de Israel uma falta de concordância. Está faltando dentro de Israel, aleluia, uma falta de posicionamento, né? Uma falta de posicionamento. E no versículo de número 3, né, ele diz assim, ó: andarão dois juntos porventura, se não estiverem de comum acordo? Olha o que Deus está falando para Israel. Por acaso alguém pode andar junto se não tiverem em comum acordo? Por acaso os dois podem andar junto se não estiverem em comum acordo? Porque não existe ninguém que não está de acordo um com o outro que tenha capacidade de andar junto. O que Deus está declarando à família de Israel, o que Deus está declarando à casa de Israel, é que se não tiver uma unidade, é que se não tiver um comum acordo, é que se não tiver uma concordância, é impossível de um andar junto com o outro. E é sobre essa palavra que o Espírito Santo de Deus ele quer dizer para mim e para você nesse exato momento. E olha que isso é um aprendizado sobre a nossa vida. Deus ele declara a Israel, a essa família, a impossibilidade de alguém conviver junto, de alguém andar junto, de alguém projetar junto, de alguém estar junto, se não tiver em comum acordo. E quem sabe você está passando por um momento um pouco complicado, em que Deus está dentro da tua casa falando com você, falando com teu marido, falando com teu esposo, aleluia, falando com seus filhos, falando com você, mulher de Deus. Está falando, por acaso, tem condições de estar junto? Tem condições de andar junto? Tem condições de projetar junto? Tem condições de realizar algum sonho junto? Se vocês não estão em comum acordo, se vocês não conseguem entrar em uma concordância, se você não consegue entrar em um diálogo, se você não consegue entrar em um mesmo parecer, o apóstolo Paulo, aleluia, ele diz ao povo que se encontra na cidade de Corinto, a igreja que está na cidade de Corinto: olha, veja que se por acaso, aleluia, vocês não venham a se devorar uns aos outros, aleluia. E outras vezes ele disse, aleluia, também, entra em comum acordo, aprenda a falar, cada um de vós,
uma mesma coisa, uma mesma palavra, um mesmo parecer. Mas por quê? Porque se você não tem a capacidade de falar a mesma língua, em andar em comum e acordo com aquele que está contigo, aleluia, dificilmente, irmão, você vai conseguir estar junto com ele. Dificilmente você vai conseguir estar junto com ela. Então o que Amós, ele quer dizer através dessa profecia é que Deus, ele tinha algo, aleluia, contra a família de Israel, contra o povo de Israel. Era o que? A falta de concordância, a falta, aleluia, de um acordo, a falta de sentar, de conversar, de analisar, de falar, poxa, é certo, é errado, a falta de chegar e dizer, poxa, eu errei nessa parte, você também errou nessa parte, a falta, né, de flexibilidade, a falta de chegar, de conversar. O que Deus está declarando, aleluia, através de Amós é isso, que não existe uma casa que subsiste, aleluia, se os dois não souberem andar junto, se os dois não souberem concordar junto. Se a corda estiver puxando mais de um lado, se a corda estiver puxando para o outro, e tudo que eu faço, e tudo que você faz, ninguém cede, meu irmão. Ninguém cede. Como é que vai projetar alguma coisa? Como é que vai ter crescimento em alguma coisa? O que eu aprendo com essa mensagem é que se você sonha, o teu sonho não é sozinho. Se você projeta, o teu projeto não é sozinho. Se você organiza, a sua organização não é sozinha. Se você quer construir, a sua construção não é sozinha. Então, se você é uma pessoa que muitas das vezes você acha que tudo é para você, tudo roda em torno de você, se você acha que você é um tipo de pessoa que tudo é no seu momento, no teu tempo, da maneira que você quer, da maneira que você... Querido, dificilmente tu vai conseguir andar junto. Se você é um tipo de pessoa que você acha que não é assim, é do meu jeito e pronto, acabou, dificilmente você vai andar junto. Por quê? Porque não tem a possibilidade de ninguém andar junto, querido, se não tiver em comum acordo. E Deus manda te dizer sobre essa noite que o ser humano que não consegue andar em concordância um com o outro, a única coisa que ele está fazendo é gerando discórdias e afastando as pessoas dele. Se a sua vida você acha que é só ganhar, só ganhar, só ganhar, só ganhar, só ganhar, e nunca cede para perder, você nunca vai conseguir andar em comum acordo com ninguém. Você nunca vai conseguir andar em concordância com ninguém. Deus tinha uma queixa contra a família de Israel. E essa queixa era uma única palavra, o versículo de número 3, que fecha tudo isso. Que fecha tudo isso. É um povo que anda junto, mas está espalhado. Uma nação que andava junto, mas estava espalhada. Uma família que andava junto, mas estava espalhada. E quem sabe dentro da tua casa, querido, há muito tempo você já não consegue andar junto porque já não tem mais comum acordo. Quem sabe dentro da tua casa você não consegue mais viver junto porque você não consegue andar em comum acordo. Quem sabe dentro da tua casa você não consegue mais conversar juntos porque já não tem ninguém em comum acordo. Quem sabe fica um na sala, outro no quarto, e quando o outro vai para o quarto, o outro vai para a sala, porque infelizmente não há possibilidade de estarem dois juntos, porque
Não existe acordo. E o engraçado é que o acordo, ela tem um sentido de negociação. De negociação. É você entrar em acordo, é você entrar em negociação. E quando você entra em negociação, você entra em diálogo. Eu estava vendo um programa na televisão, e esse programa era um programa justamente de trocas, né? Uma família ia lá, levava algumas coisas que já não servia para ela. Aí chegava outra família e levava outros, e eles começavam a entrar em negociação. Poxa, eu gostei dessa guitarra tua. Mas também eu gostei daquele motor de lancha que você tem. Mas o que a gente pode fazer aí? A gente pode entrar num acordo. Você me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Não, mas aí eu vou sair em desvantagem. Olha só que interessante. Aí você quer minha guitarra, eu quero teu motor de lancha. Mas se você quiser minha guitarra, mais isso, pelo motor da lancha, eu vou sair perdendo dessa. Mas o que a gente tem que fazer? Não, vamos entrar num acordo. Eu também gostei daquela corda ali que você tem, né? E gostei daquele outro instrumento ali que você tem. Poxa, mas isso tudo você não quer a minha guitarra? E você não quer mais esses dois utensílios meus aqui? Então, você me dá o seu motor da lancha e os outros dois utensílios. Nós dois ganhamos. E eles pensavam, pô, tá bom, fechado o negócio. E todo mundo saía sorrindo daquela situação, porque entraram em acordo através de uma negociação. Entendeu? E muitas das vezes a negociação, ela gera o ceder. Tem que ceder. Por quê? Porque você quer aquilo. Mas para você ter aquilo, você tem que entrar em acordo e tem que perder algumas coisas que você não gostaria. Porque quem sabe, na sua negociação, você quer ganhar. Nos negócios que você faz, você quer ganhar. Você quer ganhar vantagem. Você quer trocar, mas quer levar além daquilo que te possibilita. Mas só que quem está contigo, às vezes, é osso duro de se roer, querido. E ele diz, e aí, o que você vai perder para ganhar? Porque na vida, muitas das vezes, é necessário perder para ganhar. Não, mas eu quero isso, isso e isso. Mas o que você tem a me propor? Esse negócio que nós estamos fazendo. Não, eu posso te dar isso. Não, mas você também tem que fazer isso. Não, mas nisso ninguém mexe. Se ninguém mexe nisso, eu também não vou te dar isso. Está entendendo o sentido da palavra que eu estou falando para você? Isso é um pouco figurado. Porque muitas das vezes o ser humano, ele quer ganhar além daquilo que ele propõe, mas ele não quer ceder, querido. Ele não quer perder. O que essa palavra e o que Deus ele quer dizer para mim e para você é que se você não tem a possibilidade e não tem a condição de ceder para poder estar ganhando o que você quer, dificilmente, querido, você vai conseguir andar em comum acordo com aqueles que estão do teu lado. Se você não consegue ser flexível, se você não consegue ceder, se você não consegue entrar em acordo, em concordância, em negociação, para poder conversar, para ver o que vai ser feito, como vai ser trabalhado,
né? O que você pode perder, né? Para poder ver o bem da sua casa, do teu casamento, da tua família. Se você não for capaz de fazer isso, sinto muito, você não vai conseguir andar em comum acordo. Se você é uma pessoa que só olha para você, só olha para os teus sonhos, só olha para os teus negócios, só olha para os teus projetos e acha que aqueles que estão do teu lado têm que realizar os teus sonhos, têm que te ajudar, e você não é capaz de ajudar a realizar os sonhos de ninguém, dificilmente você vai conseguir andar em comum acordo. O que Deus está nos denotando acerca dessa mensagem é que entre todas as famílias da terra, Ele olhou para a sua. Entre todas as casas da terra, Ele olhou para a sua. Entre muitas famílias e muitas, lá em cima, Ele olhou para a sua e disse: se tu não souber andar em acordo, dificilmente as coisas vão romper para você e para tua casa. Quem sabe você busca mudança em muitas pessoas que estão à tua volta. E Deus está falando: você já tentou mudar? Quem sabe você quer que as pessoas que estão à tua volta, né, te escute. Mas você já pensou em escutar? Quem sabe você quer que as pessoas que estão à tua volta te deem razão. Mas você já pensou em dar razão para alguém? Você está entendendo, querido? Tudo começa por nós. Tudo começa por você. Tudo começa por mim. Se não somos capazes de ter essa flexibilidade, você acha que você vai conseguir andar em comum acordo? Tu acha que a rigidez, tu acha que gritar, brigar, estamos vivendo um momento muito desgastante com tudo isso que tem acontecido. E parece que em muitos lares, pessoas já não conseguem mais andar em comum acordo. Pessoas que têm os seus passados, né, sendo trago à tona. Pessoas que brigam por pouca coisa. Famílias que lá já viraram uma bomba relógio. O índice de separação, ó, de divórcio, ó, porque já não consegue mais andar em comum acordo. Enquanto para alguns ficar perto fez bem, para outros, irmãos, foi o fio foi o que restava para Satanás fazer uma zorra dentro da casa. Às vezes somos legais com colegas na rua, às vezes somos maleáveis com as amizades, mas dentro de casa, um destemperamento absurdo. Mas dentro de casa, uma gritaria absurda. Às vezes pessoas do lado de fora nos decepcionam, mas continuamos ali.
Mas dentro de casa, uma palavrinha que é dita, a bomba explode. É um jogando na cara do outro. Você fez isso, fulano, você que fez isso. E é um jogo de acusação que às vezes está aí, ó. Fica um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, um mês. Não entra em um acordo, não entra numa conversa. Acha que está certo, não cede, vai deixando as coisas sendo empurradas com a barriga. O diabo ainda é sujo. Lança uma pessoa no caminho ainda. Isso é a realidade, né? Porque quando as coisas não andam bem dentro de casa, o diabo providencia logo um manto que fumega, que fala baixinho, que fala que compreende. Aí enquanto em casa o couro tá comendo gritaria do lado de fora, a pomba gira, o Zé Pilantra tá falando baixinho, baixinho. Será que Deus está me revelando isso ou eu estou enganado? Eu acho que eu não estou enganado não, Deus está me revelando isso. Enquanto não tem comum e acordo dentro de casa, do lado de fora tem quem está concordando e muitas das vezes concorda e muito. Eu te compreendo. Compreende? Eu sei, sabe? Aí quando pensa que não, dorme. Vou dormir no trabalho, não dorme. Vou descansar no trabalho, não é. E não há concordância dentro de casa e ao invés de lutar para recuperar a sua família, meu irmão, está perdendo. Um está perdendo, porque muitas das vezes vai para o trabalho e não tem nem vontade de voltar para casa. A outra está perdendo, porque muitas das vezes não consegue sentar para conversar, para muitas das vezes para ceder. E Deus manda te dizer, você vai perder a tua família e está perdendo a tua família, né? Porque você não consegue andar junto, porque não tem acordo. E buscamos a Deus e clamamos a Deus, Senhor, por que isso tudo está acontecendo? Só que o ser humano fica tão cego que Deus está estampando na cara dele. O que está acontecendo para ele resolver, como vai resolver, como ela vai resolver? É verdade, irmão. Ou eu estou mentindo? Deixei de viver na terra agora. E Deus manda te dizer, querido, família de Israel, a sua casa, a sua família, o povo que Deus tirou do Egito, vale a pena você perder a tua família porque você não sabe andar em concordância?
Vale a pena você acabar com uma história que Deus deu para você, que Deus deu para tua casa, porque você não consegue andar em concordância? Porque você não consegue andar junto, porque você não consegue somar junto. Deus manda te dizer, querido, é chegado o momento de abaixar a bola. É chegado o momento de sentar, conversar e salvar teu casamento. Salvar a tua casa, salvar a tua família, salvar teus filhos. Deus manda te dizer que é chegado o momento de ter acordo, de ter diálogo, de ter concordância. É chegado o momento, querido, de mudar aqui. E muitas das vezes ter que expulsar esse demônio que quer acabar com a tua família. Oh! Elebacalachuri Candarábia. Expulsar o inimigo que quer acabar com a tua família. Expulsar essa voz que fica na tua mente: não cede não que tu tá certa, não cede não que você tá certo. Não conversa não, não conversa não. Tu tá certo, tu tá certa. É chegado o momento de você escutar a voz de Deus do que muitas das vezes a voz de pessoas que ficam: se eu fosse você não dava ideia mesmo não. Se eu fosse você não escutava ele mesmo não. Está repreendido em nome de Jesus, querido. Você não pode acabar com a família que Deus te deu pelo simples fato de você não querer ceder. E as nossas inconsequências fazem com que nós pagamos preço dobrado, orando a Deus para poder resgatar o que por falta de conversa poderia ser resgatado. Sobre essa madrugada, esse início de madrugada, querido, eu tô falando aqui, eu tô pregando para pessoas altamente maduras, com famílias, casamentos. Deus manda te dizer: ele te deu uma casa, ele te deu uma família, ele te deu uma responsabilidade. Zela por isso que Deus te deu, querido. Zela por isso que Deus te deu, minha filha. Aprenda a conversar. Eu sei que muitas das vezes é difícil mudar isso aqui, mas depois que isso aqui é mudado e permitimos com que o Espírito Santo tome conta disso aqui, somos pessoas totalmente diferentes. O que Deus ele quer mostrar para mim e para você que é chegado o momento, querido, de você entrar em um acordo para que você possa andar junto. Não perca mais do que você já perdeu, porque Satanás, irmão, ele usa de um jogo de xadrez, aleluia, para dar checkmate em você, para dar um checkmate na tua casa. Mas a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. É chegado o momento em que você tem que colocar Deus definitivamente dentro da sua casa, que você tem que colocar Deus definitivamente dentro da tua família, aleluia, para quebrar, aleluia, esse jugo das trevas que tenta colocar uma cabeça dura dentro de você, para dizer não cede, para dizer, aleluia, não conversa, não tem ideia, aleluia, eu não vou falar, não vou discutir, aleluia, o negócio já está desgastado, eu não quero mais falar com isso, e situações que muitas das vezes você sabe que tem que falar, e você foge, aleluia, de certos tipos de conversas que Deus está falando. Você tem que conversar com isso, porque se você não conversar, as coisas vão ficar ali ocultas, e quando a
bomba explodir, aí sim quer jogar na cara, aí sim quer debater quem é o certo, quer debater quem é o errado, aleluia. E muitas das vezes ninguém quer ceder, porque ninguém está em comum acordo dentro da casa. E quando você não está em comum acordo, querido, quando toca na ferida, quando fala acerca da situação que é realmente para expor, que é realmente para falar, para ser curado de vez, aleluia, porque toda vez que toca nisso você foge, e quando você não foge, você briga, você discute, e Deus está falando, não, tem que ser falado sim, porque se não for falado, você não vai ser sarada, se não for falado, você não vai ser curada. E nesse exato momento, Deus, ele quer realmente expor a sua ferida para poder curar, para poder sarar, aleluia, através da concordância, do diálogo, para que você possa andar junto e a paz de Deus possa reinar sobre a tua casa. Oh, labaragachuri calabacanda arábia. Infelizmente existem conversas que têm que ser expostas mesmo, querido. Existem conversas que têm que ser falada mesmo. Ah, mas evangelista, eu não gosto nem de tocar nesse assunto, mas infelizmente tem que tocar. Porque até quando você vai conviver com isso? Até quando você vai ficar com isso dentro da tua mente? Até quando você carrega na sua consciência pesos e palavras que você não poderia dizer, mas falou? Mas agora você não consegue falar o que você realmente tem que falar, que é o perdão. Deus, sobre essa madrugada, Ele quer cuidar de você, Ele quer tratar de você. E Deus, Ele sempre trouxe à tona os erros de Israel. Porque Deus, Ele não gosta de cortar o tronco, Ele gosta de ir na raiz. Deus, ele gosta de chegar para Israel e falar, sabe por que eu estou assim contigo, Israel? Por causa disso, disso, disso e disso. Deus, ele não camufla erro de ninguém, querido. Quem sabe nós gostamos de camuflar os nossos erros, mas Deus, ele não camufla o erro de ninguém. Sabe por que eu estou cobrando de vocês, Israel? Eu tirei vocês da terra do Egito. E é assim que vocês agem. Se você não ir no ponto do problema, essa ferida nunca vai cicatrizar. Mas eu não estou falando acerca, querido, de brigar, mas sim de resolver o problema na conversa, sem estresse. Vai ser trago à tona? Vai. Mas agora com a sabedoria de Deus. Agora debaixo da mansidão de Deus. E com a mente calejada que Ele tem te dado. Deus manda te dizer, chegou o momento de você aprender a andar em comum acordo. Chegou o momento de você aprender a andar em comum acordo. Porque enquanto você achar que você não tem que ceder, tudo se desgasta com o tempo. Temos visto aí muitas famílias desgastadas. E olha que eu converso com gente, hein, irmãos? Como eu converso. E o final da conversa sempre é, sabe o quê?
Eu já falei pra ela. É com ela mesmo, se ela não quiser. Aí a outra fala: a vida é tua, meu querido, faz o que você quiser. Mas na realidade, ninguém quer ceder pra ninguém. Ainda existe aqueles empurrãozinhos de terceiros que ainda te dá mais apoio ainda para você cometer erros em cima de erros. Aí daqui a pouco tá saindo para beber com as amigas, daqui a pouco tá saindo para beber com os amigão, e o diabo, ó, ainda fala assim: poxa, se eu soubesse que seria tão fácil. Pô, fácil demais. Tô mentindo? Ou eu moro no planeta Terra? Deus manda te dizer: é necessário você entrar em um acordo agora, andar junto. Você não pode mais destruir a sua casa, querido. Porque você não consegue mais ter acordo dentro dela. Deixa eu botar um louvor aqui. Eu gostaria que você escutasse esse louvor, que ele fala muito comigo. Creio que vai falar com você também, amém? Vai falar com você também. Aproveita e medita aí, amado. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me com bem quando o mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra vez. Estou sempre declarando: quero ser como criança, com um coração tão cheio de maldade, de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho, pecador, detalhado de defeito. Ajude a melhorar, Pai, meu Pai. Tenho muito que mudar, Pai, meu Pai. Me ajude a melhorar. Na, 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 na.
escapei, o sol machuca. Não dava pra esperar. Amanhã seria tarde. Te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo eu sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fica aqui dentro de mim, para nunca mais sair. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Ouviu, amado? Que você possa ficar com esse louvor aí. Que você possa meditar nesse louvor. Que você possa dizer: Senhor, eu não posso perder a minha casa, eu não posso perder minha família, não posso perder meu casamento porque eu não consigo andar em acordo. Eu não posso dar brecha para o diabo porque eu não consigo andar em acordo. Eu não posso acabar com os meus projetos, com os meus sonhos, que é aquilo que o Senhor prometeu para mim, para minha família, porque eu não consigo andar em acordo. Então, a partir de hoje, querido, coloque isso como meta na tua vida e permita com que o Espírito Santo de Deus faça o resto. Mas como diz o louvor do Anderson Freire, tenho muito que mudar. Pai, me ajude a melhorar. Porque o Pai, primeiro ele decide, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Depois ele pede ajuda, me ajude a melhorar. Toda ação gera uma reação. Primeiro você tem que buscar mudar. Depois você pede a ajuda de Deus. Me ajuda, Senhor, a melhorar. Me ajude a melhorar. Então, aproveita a oportunidade. Eu sei que essa palavra falou contigo. Mude, querido. Mude. E aprenda a andar junto. Aprenda a andar junto. Porque Deus, ele ama a tua casa, ele ama a tua família. E assim como ele disse a Israel, entre todas as famílias, eu escolhi você. Entre todas as famílias da terra, eu separei a sua casa, a sua família, para te dizer que se não andar em comum e acordo, dificilmente as coisas vão romper na vida de vocês. E Deus, ele repreende o filho que ama. Então Deus, ele deu essa palavra hoje para você justamente para poder salvar você e salvar a tua casa. Não perca a oportunidade.
seja flexível. Amém? Que você possa ter colocado essa palavra no teu coração, que você possa ter colocado essa palavra na sua vida. Deus é Deus de novas oportunidades. Deus é Deus de novas oportunidades. E que você possa estar recebendo essa nova oportunidade de Deus. Amém? Em breve aí nós estaremos com essa palavra aí no YouTube, na nossa página, no Facebook, né? Compartilhe aí para quem você acha, poxa, evangelista, eu conheço uma família que precisa ouvir essa palavra. Evangelista, eu recebi e vou compartilhar para as pessoas que têm que escutar essa palavra. E assim a palavra de Deus ela é propagada e você ajuda a salvar muitas famílias, muitos casamentos que necessitam muitas das vezes de um despertamento desse para poder valorizar o que Deus tem dado e o que eles têm perdido por tão pouca coisa. Então fica com essa palavra no teu coração, que Deus te abençoe. Querendo Ele, amanhã nós estamos de volta. Paz do Senhor.